Bom dia a todos. Primeiramente, quero pedir desculpas porque eu estou resfriada, não estou com resfriada, mas estou resfriada. Isso faz com que minha voz fique um pouco diferente. Eu também quero dizer que o grande desafio é trabalhar depois do secretário de educação. Porque, na verdade, a gente tem uma trajetória longa nessa área e eu vou trabalhar algumas questões que vão se encontrar e outras brincando. Então, algumas questões que ele falou eu reafirmo e outras eu discuto dentro de uma outra língua. Mas eu quero dizer também para você que eu não vim aqui para trazer nenhuma teoria revolucionária, nenhuma teoria nova, mas eu vim aqui trazer para vocês algumas questões para que a gente pudesse refletir. E essa reflexão que se faz dentro da escola. Eu sou signatária do princípio que nós somos os grandes especialistas da escola. Nós que estamos lá que somos os grandes especialistas. Então, portanto, somos nós, professores, que vamos pensar a escola. Por um outro lado, eu também gostaria de falar para vocês, eu também trabalho na UERJ, mas agora eu estou pela manhã pela FACAT dividida em duas. A FACAT é uma instituição comunitária, localizada em Taquara, no Vale do Paranhana, e ela tem como objetivo fazer um trabalho comunitário mesmo, de desenvolvimento da região. Então, muitas ações que são realizadas no Vale do Paranhana são puxadas, vamos dizer assim, né, pela instituição. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa instituição, porque realmente ela é uma instituição que pensa educação, mas que pensa educação de uma forma que nós nos organizamos, elaboramos, fazemos, colocamos em prática. Por outro lado, também quero dizer para vocês que eu fui professora da rede estadual durante muito tempo, então eu sei o lugar de onde eu estou falando. Trabalhei na rede municipal, na rede estadual, como professora, trabalhei com todos os anos da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, no curso normal. Então eu me sinto muito lisonjeada de poder falar para um grupo de professores que está no dia a dia da escola, está lá com os seus problemas, com as suas dificuldades, também com as suas coisas boas, né? Que nós não temos só dificuldades, nós temos práticas a pensar a escola, a aprendizagem dos alunos, enfim. Então é esse lugar que eu falo. Um outro lugar que eu falo, que eu trago alguns elementos, eu estou doutorando em educação na área de gestão e políticas da Universidade Federal e também trabalho com pesquisas, além da docência, com pesquisa, enfim. Então, o meu dia é 60 horas com todos os professores. Não pensem que é mesmo. Então é esse lugar que eu falo com muita tranquilidade mesmo. E a gestão da escola, para mim, é uma questão prioritária, fundamental, porque sem ela, como diz o secretário, não há gestão da aprendizagem, mas eu também penso que a escola é que tem que fazer isso. Tá bem? A gente tem, nós vamos ver depois a questão da autonomia, mas tem uma questão que é a da própria escola. Bom, da onde que eu parto então? Eu parto da educação como um direito. Como o próprio professor disse, a educação é um direito, é um bem público, né, para todas as crianças, jovens e adultos do nosso país. E dentro dessa ideia de bem público, nós precisamos garantir o acesso e a permanência, como todos nós já sabemos. Isso não é novidade. Todos nós já sabemos. Mas essa permanência desse aluno da escola, ele tem que ter uma qualidade. Também todos nós sabemos, todos nós falamos sobre isso, discutimos, ouvimos, aliás, empresários, professores, secretários, entre outras pessoas da comunidade, falam isso também. Só que nós temos que nos atentar que a qualidade que eu estou falando não é a mesma qualidade que o outro sujeito fala. Eu acho que aí tem um ponto principal.
porque nós não podemos, teoricamente, estar presos ao senso comum. Ah, todo mundo fala. Bom, mas cada um vai falar do lugar que está. Né? Um vai falar porque realmente quer formar cidadãos, um vai falar porque acredita na transformação, e o outro vai falar porque acha que as pessoas têm que ser preparadas para o mercado mesmo, né? A crítica, sem pensar, porque essa é a lógica da sociedade capitalista hoje. Então, essa é uma questão que eu deixo para vocês pensarem. De que qualidade nós estamos falando? A outra questão é a questão do direito do aluno ao conhecimento. Também é causa, é ponto comum, né? Que os alunos têm direito a aprender. Todos os alunos, crianças, jovens e adultos, têm direito a aprender. Muito bem. E esse direito de aprender é um dever do Estado. Né? A escola pública é um dever do Estado. Quanto a isso, também todos nós vamos saber. Agora, esse direito de aprender também tem a ver com uma concepção de educação, com uma concepção de ensino e com uma concepção de aprendizagem. Certo? Essa é uma outra questão que eu deixo para a gente pensar também. Bom, e para entrar na questão da gestão, eu trago uma fala do Cury, Carlos Camilo Cury, que ele diz assim: gestar é produzir o novo, e gestar é crescer o junto. Gestar é um ato pelo qual se traz em si e dentro de si algo novo, diferente, um novo ente. Isso significa que o gestor não pode ter um contrato com uma desesperança. Então vejam, gente, até aqui, o que eu quis dizer para vocês, né? Que na verdade nós temos um compromisso, um direito do cidadão, um dever do Estado, representado por nós, na escola pública, e esse direito e esse dever tem a ver com a organização e a gestão da escola. Então essa escola, segundo o Cury, não pode ter um contrato com a desesperança. Nós temos problemas, todo mundo sabe, temos problemas salariais, como, né, o secretário colocou aqui, que todo mundo realmente temos problemas com a estrutura, temos também. Mas vejam, historicamente no Brasil, e vejam que a história do Brasil é 500 anos, 500 e poucos anos, a escola sempre foi relegada ao segundo plano. A escola pública para todos foi relegada ao segundo plano. Até porque ela não era para todos, ela era para alguns. Quando ela era para alguns, a escola era boa. No debate que eu participei junto com, na época, o ministro Fernando Haddad, o pessoal aqui de Porto Alegre, de várias escolas, enfim, um senhor que era pai de uma alunia, mas ministro, eu, quando estudava na escola técnica Parobé, eu me formei para o trabalho, para isso, para aquilo e para o outro. E hoje não é mais assim. Hoje, naquela época. Aí o que o ministro disse? Bom, mas o senhor tem que entender que naquela época nós não tínhamos 30, 35, 40 alunos em sala de aula. Nós tínhamos 15, 20. Naquela época a escola era só para quem? Para quem já tinha acesso ao conhecimento ou uma parte do conhecimento. E não era para todos. Então hoje qual é o desafio? É trabalhar com todo mundo. Aí vem a questão da inclusão, vem a questão de outros elementos que nós também temos que discutir. E eu estou trazendo isso, não é pronto, nem acabado, mas é para a gente poder pensar. Eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma mágica que vai dizer, lá na escola da colega ali, vai seguir esse roteiro. Não, eu não trago isso, é uma parte desse princípio. Então vejam, a desesperança não pode fazer parte do nosso trabalho. Não pode fazer parte do trabalho do gestor. Porque a desesperança vai contaminar todo o nosso grupo de trabalho. Então aquele que estava esperançoso, ele vai, muitas vezes, não é sempre, mas ele vai desacreditar também no seu trabalho, na própria sociedade, na própria educação.
O que a gente tem que fazer, então? Eu trago, agora, para nós pensarmos, a ideia de gestão democrática dentro de três bases. Três bases. As bases epistemológicas, muito parecidas com o do secretário, mas de referenciais diferentes. As bases políticas e as bases pedagógicas. O que isso significa dentro de um processo de gestão democrática? Que tem como ideia gestar o novo, gestar o que não está dado. Primeiro, as bases epistemológicas, elas vão nos ajudar a pensar quais os processos de gestão que nós estamos fazendo. Porque a base epistemológica que vai lá na origem vai dizer: o processo de gestão escolar não se faz no vazio. Ele não cai de paraquedas na escola. O processo de gestão escolar não faz de forma neutra. A escola não é um lugar onde as coisas acontecem porque tem que acontecer. Porque Deus quer, ou fulano, ou Beltrano. Na verdade, nós trabalhamos com essa ideia de gestão escolar dentro de uma formação econômica social, sendo, portanto, determinados, ou às vezes determinados pelas forças sociais concretas presentes na realidade. E aí eu faço um diálogo com o Paro, porque o Vitor Paro, ele vai dizer assim: bom, a escola recebe as influências externas. Recebe ou não recebe? Sim. Mas a escola, ela tem uma força interna que também pode fazer a contraposição, o contraponto a isso? Ela pode trabalhar numa perspectiva de transformação? Sim. Sim, porque se não fosse por isso, nós já não estávamos na escola com toda certeza. Se nós, professores, gestores, não acreditarmos que é possível fazer essa transformação, seja lá no local onde nós estivermos. Hoje vocês estão lá na escola estadual, na rede municipal. Eu estou lá no ensino superior, mas vocês não pensem que isso não se aplica no ensino superior também. Se aplica sim. Então, na verdade, a educação como um todo hoje, ela está com essa questão para ser resolvida. Seja ela em qualquer nível que for. Então, entende o homem, né, a base epistemológica da gestão, entende o homem como um sujeito histórico, concreto, quer dizer, não é lá os alunos da escola tal. Não, é o Pedrinho, a Mariazinha, o Joãozinho, é o professor João, é a professora Cleusa, e assim por diante. Porque o concreto é isso, não, a gente não coloca todos no mesmo lugar, porque as pessoas não estão no mesmo lugar.